vou ler agora a Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. Paulo, ele foi o apóstolo de Cristo, ele fundou muitas igrejas do Nosso Testamento e escreveu 12 epístolas, inclusive essa, que ele assinou como Gálatas 1.1 Gálatas 1, versículo 1 e capítulo 5, versículo 2. Tá? A data exata de Gálatas, ela é incerta e depende da localização dos verdadeiros destinatários da epístola, se residiam no norte ou no sul da Galácia, se foi escrita para as igrejas fundadas por Paulo em sua primeira viagem missionária ao sul da Galácia, seria 48, 50 anos depois de Cristo, né? Aí você pode estar dando uma olhadinha no mapa. Na sua Bíblia deve ter um mapa. E se foi escrita às igrejas fundadas na segunda viagem missionária ao norte da Galácia, então a data seria entre 55 a 57 depois de Cristo, seria mais provável, tá? Para a gente ler, entender um pouquinho a Bíblia, precisa ler, entender, pesquisar. Essas leituras que eu estou fazendo agora são da Bíblia da Mulher, leitura devocional de estudo, tá? Da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, é uma Bíblia de estudos, ela tem explicações assim maravilhosas para quem quer entender um pouquinho mais a palavra de Deus, tá? Então, continuando aqui, vamos ler Gálatas, capítulo 1. Eu vou colocar aqui um pouquinho mais próximo da Bíblia, para o áudio ficar melhor, tá? Então, vamos lá. Prefácio e saudações. Capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. A inconsistência dos Gálatas, Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a glória de Cristo para outro evangelho. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, eu, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, será anátema. Assim, como já vô-lo dissemos, agora, de novo, também vô-lo digo, se alguém
vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Você pode ver isso em Ateus, capítulo 8, versículo 3, e no capítulo 26, do versículo 9 ao 11. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ateus 22:3. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Você pode ver isso também em Ateus, capítulo 9, versículo de 3 a 6. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias, em Ateus, capítulo 9, versículo 26 a 30. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor.